Boa tarde. O meu projeto que eu desenvolvi se chama Ciberconstrução da Identidade e Sociabilidade entre Sujeitos e Marcas nas Redes Sociais da Internet. Inicialmente, eu estava sob a orientação da professora Manuela do Corral, que foi minha orientadora da vigência da Bolsa até março, mais ou menos meados de agosto a março. E com o desligamento dela, quem me assumiu foi a nossa querida professora Ana Laura, que está comigo até o momento e até o final da bolsa. Então, na introdução do meu projeto, o objetivo geral é compreender as manifestações culturais vivenciadas no ambiente online a partir do consumo das informações e do empoderamento dos sujeitos que vivem na Amazônia urbana. Dentro do objetivo geral, os objetivos específicos que a gente traçou são perceber como essas manifestações são vivenciadas no ambiente digital a partir da repercussão das relações com ganho de adeptos que os movimentos culturais têm nas redes sociais da internet, tais como Facebook, Twitter, mesmo Instagram, e analisar as relações entre sociabilidade e identidade nesse tipo de ferramenta digital, as vivências entre cidadania e internet e a ligação entre cibercultura e o empoderamento dos sujeitos. Os procedimentos metodológicos. A pesquisa de campo ela foi desenvolvida na região metropolitana de Belém, através de um estudo de caso em uma perspectiva etnográfica. A coleta de dados ela foi feita a partir de entrevistas fechadas, questionários semi-estruturados, entrevistas em profundidade, na etnografia e coletas de dados do ciberespaço. Como o projeto fala sobre identidade, sociabilidade e consumo, a gente constatou que o campo de estudo era algo muito lato e resolvemos desmembrar a nossa pesquisa de campo. No primeiro momento da pesquisa, ela foi focada especialmente em identidade e sociabilidade, que foi quando nós desenvolvemos o nosso primeiro artigo, aplicativos mobile, construções e vivências da identidade e sexualidade no ambiente online, que nós falávamos sobre como os indivíduos buscam construir sua identidade nos aplicativos de relacionamento, tais como Tinder, Grindr e Scruff, o tipo de capital social que eles esperaram obter e o capital social que eles obtiveram ao final. Após isso, no segundo momento, nós passamos a falar sobre interfaces comunicacionais, no que se refere à divulgação de projetos artísticos. Esse segundo momento da pesquisa foi pouco antes da professora Manuela se desligar da UNAMA. Nós escolhemos substituir os projetos Letras que Flutuam e Ocupa o Solar das Artes, que a priori nós iríamos analisar, e substituímos pelo Street River, que é aquele projeto de artes gráficas, dos grafites, lá na Ilha do Cumbu. Para isso, a gente começou a desenvolver um trabalho sobre como a convergência das mídias atuou na divulgação do projeto e como ele proporcionou a formação de laços de sociabilidade a partir das pessoas que iam visitar o projeto ou apenas ficavam conhecendo. Para isso, nós fomos ao loco, a Ilha do Cumbu, só que houveram algumas dificuldades de ter acesso. E em vez de entrevistar os habitantes da ilha, como era a ideia inicial, nós mudamos o foco do trabalho e passamos a falar sobre a convergência das mídias e entrevistamos pessoas que foram até lá
que puderam ver os grafites, porque eram visitas monitoradas que aconteciam até lá nos braços de rio da ilha. E assim a gente traçou esse segundo momento do estudo, que está sendo encaminhado por Intercom Nacional. Em um terceiro momento do estudo, que já está em desenvolvimento, eu e a professora Ana Laura escolhemos abordar o projeto Rua. Ele se trata de também intervenções artísticas, assim como o Street River, só que na parte continental da região metropolitana, lá no bairro da Cidade Velha. E ele será avaliado sobre como houveram essas interações no ciberespaço e nós pensamos em falar sobre como as pinturas podem retratar, podem contar histórias das pessoas das pessoas que moram no bairro, das pessoas que vivem lá. Tudo isso a partir do projeto Rua, que foi coordenado pela artista Drica Chagas. E envolveram diversos outros artistas visuais. Para isso, nós vamos utilizar uma metodologia semelhante ao que nós já utilizamos, como coletando dados no ciberespaço, através das redes sociais da internet e de aplicativos para smartphone. Como houve a troca de objetos, houveram 3 momentos da pesquisa, os resultados ainda estão sendo obtidos. Alguns resultados que nós obtivemos foram parciais, relativos ao primeiro momento da pesquisa, no qual foi produzido o artigo em novembro. O segundo momento está em fase de finalização e o terceiro momento, que se refere ao projeto Rua, ainda está também sendo desenvolvido. A parte teórica já foi toda finalizada, todo o referencial teórico já foi elencado e aplicado devidamente no projeto, e só a coleta de dados que está em fase de desenvolvimento. Alguns desafios que nós enfrentamos foram despesas com acessibilidade do locus da pesquisa de campo, no que se refere ao trabalho sobre Street River, porque... Tá. Por causa da escassez de transporte até os locais onde as pinturas estão sendo realizadas. A partir disso, o local virou uma abordagem simbólica até lá, e justamente também por isso que nós resolvemos fazer o terceiro momento com o projeto Rua. Por estar aqui na região continental da região metropolitana e ser de fácil acesso. Nós, desde o princípio, nós nos voltamos muito para a produção dos trabalhos para ir para os eventos acadêmicos e para a publicação em revistas. Tanto que o primeiro trabalho sobre os aplicativos está em fase de análise, já foi submetido para as revistas em texto e temática. E foi apresentado no segundo de cima, que foi o Colóquio Internacional de Discurso e Mídia, que aconteceu em novembro lá na UFPA. E esses aqui são algumas publicações minhas. A primeira, sobre o trabalho dos aplicativos, que apresentamos em novembro. E a de baixo, sobre um trabalho que envolvia antropologia no âmbito da cultura, do consumo cultural, que eu e uns amigos apresentamos na Muvuca na Cumbuca, também organizado pela UFPA, em novembro do ano passado. Aqui são algumas referências que foram utilizadas e estão sendo
no desenvolvimento dos trabalhos, tais como Manuel Castells, Nestor Garcia Canclini, Stuart Hall, Pierre Levy, Thomas Marshall, George Simmel. E é isso. Obrigado.